amores! Na aula de hoje falaremos sobre a arte bizantina. Bom, pessoal, sempre que falamos de um povo novo, de uma nova maneira de criar arte, precisamos começar conhecendo sua história, a sua origem. O Império Bizantino, que também ficou conhecido como Império Romano do Oriente, foi uma das organizações políticas mais importantes e duradouras do mundo antigo e medieval, já que durou de 395 a 1453 d.C. A história do Império Bizantino começou com a fundação da cidade de Constantinopla, sobre o que havia sido até então Bizâncio, uma antiga colônia grega fundada em 657 a.C. O fundador de Constantinopla, Constantino Grande, filho de Constâncio Cloro, foi aclamado um dos imperadores romanos em julho de 306 d.C., após a morte de seu pai, Constâncio Cloro. Nesta época, toda a extensão do Império Romano estava vulnerável ao ataque de bárbaros do norte e também de povos do Oriente, como a dinastia da Pérsia. No ano de 285, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, a oriental e a ocidental. Cada parte passaria a ser governada por uma autoridade, um Augustus e um Caesar, ou César, sucessor automático do primeiro, tendo o império, portanto, 4 chefes de Estado. 4 chefes de Estado. Constâncio Cloro era um dos Césares e governava as regiões da Hispânia, Gália e Britânia. Quando um César morria, sucedia geralmente o herdeiro de sangue. Foi o que ocorreu em 306 com Constantino, ascendendo ao poder da parte ocidental. Entretanto, o então Augustus da mesma parte, Maxêncio, declarou-se único imperador, desautorizando Constantino. Gente, isso acontece sempre. Eu posso, aí vem aquele ser humaninho falando, não, eu posso mais, vai lá e pimba, lasca todo mundo. Isso levou à primeira leva de guerras civis, que marcaria os anos seguintes. Constantino venceu Maxêncio em outubro de 312, na Batalha de Milvio. Foi nessa ocasião que os soldados de Constantino apareceram com o símbolo da cruz e das letras gregas, Xi e Rho, iniciais de Cristos, em seu escudo. O uso destes símbolos nesta batalha tem a ver com o famoso sonho que Constantino teria tido, no qual Cristo apareceu a ele e lhe disse que com aquele sinal, a cruz, ele venceria. O fato é que o jovem César venceu e apossou-se da cidade de Roma. No ano seguinte, publicou o Edito de Milão, que declarava oficialmente a tolerância a qualquer credo religioso, uma forma de inibir qualquer perseguição aos cristãos. O lado oriental do império, a essa altura, havia sido unificado pelo cunhado de Constantino, Licínio. Todavia, já em 314, os dois imperadores tiveram seu primeiro conflito, no qual Constantino saiu com importantes vantagens, como a posse de regiões como a Macedônia e a Grécia. As rusgas entre um e outro imperador duraram 10 anos, até que em 324, Constantino subjugou definitivamente Licínio na Batalha de Crisópolis. Com a vitória sobre Licínio, Constantino conseguiu novamente reunificar as duas partes do Império Romano, divididas por Diocleciano. Mas, apesar de teoricamente dar continuidade ao legado tradicional latino, incluindo seus aspectos culturais e institucionais, Constâncio anunciava também elementos novos. O primeiro desses elementos era a fundação de uma nova capital imperial no Oriente. A fundação de uma nova capital tinha um papel estratégico, já que havia uma pressão enorme das hordas de bárbaros sobre a velha Roma.
a outra cidade do Ocidente, também poderiam ser alvos fáceis desses ataques, mas haviam também um elemento de inauguração de uma nova era. A cidade escolhida foi... Rufem os tambores! Bizâncio! Onde confluíam as tradições intelectuais helenísticas, em que o grego era o idioma principal, e as tradições institucionais romanas. Além disso, estar situada na Anatólia, Ásia Menor, um dos berços da expansão cristã primitiva, fazia de Bizâncio um lugar para dar seguimento a uma espécie de política cristã. Com os bispos da igreja, que já possuíam autoridade intelectual e espiritual bastante forte à época, Bizâncio foi, de 326 a 331, inteiramente reformada e preparada para ser a nova Roma. Ao fim dessa preparação, foi renomeada, passando a se chamar Constantinopla, em homenagem ao seu imperador. Professora, era sempre assim? Rômulo, Roma, Constâncio, Constantinopla. Sim, falta de criatividade é o que há para hoje. Constantino faleceu em 337. Sucedeu seu filho. Como era o nome do filho? Constantino II. E a este se seguiram mais 6 imperadores, até a ascensão de Teodósio I, que finalmente tornou o cristianismo a religião oficial do Império Bizantino, por meio de um decreto em 380. Em 391, o paganismo foi completamente proibido nas extensões do Império Romano. Com a morte de Teodósio, em 395, o Império foi novamente dividido. Seus 2 filhos, Arcádio e Honório, ficaram cada um com uma parte, a oriental e a ocidental, respectivamente. Nos séculos seguintes, o Império Bizantino, concentrado apenas na parte oriental dos antigos domínios romanos, acabou por desenvolver alguns elementos que lhe seriam característicos e o distinguiriam da tradição ocidental. Entre esses elementos estavam: primeiro, a oficialização da língua grega em detrimento do latim. Repetindo, a oficialização da língua grega em detrimento do latim. E em segundo, o cesaropapismo. Qual, professora? Cesaropapismo. Isto é a convergência do poder político e do poder espiritual na pessoa do imperador. Entre os grandes imperadores do Império Bizantino, teve Justiniano como um dos mais célebres. Foi esse imperador que, durante o século VI, confrontou os persas, os Sassânidas a oeste, conseguindo retomar pontos importantes do império. Ele lutou contra a heresia ariana, que tinha muita força política dentro do império. Ele ergueu o templo de Ágia, Santa Sofia, até hoje de pé, mas atual Istambul. Solidificou as instituições imperiais, entre outros pontos. O Império Bizantino também entrou em diversos conflitos com os cristãos ocidentais, como foi o caso da Quarta Cruzada, e contra os muçulmanos, que passaram a empreender uma agressiva expansão a partir do século VII. Foram esses últimos que, em 1453, sob o comando do sultão Mehmed II, conseguiram subjugar Constantinopla e dar fim ao Império Bizantino. A arquitetura bizantina caracteriza-se fortemente por quê? Mosaicos vitrificados e pelos ícones. Professora, o que são ícones? Vamos lá! Ícones eram pinturas sagradas feitas normalmente sobre madeira. O que são ícones? Pinturas sagradas feitas normalmente sobre madeira. O que são ícones? Pinturas sagradas feitas normalmente sobre madeira. O estilo bizantino também tinha como destaque técnicas de construção inovadoras para a época, em especial as voltadas para a construção de cúpulas que surgiram por volta do século VI. O mosaico foi um tipo de arte muito difundido no Império Bizantino, principalmente durante o reinado do imperador Justiniano, de 526 a 565. As imagens em mosaico eram feitas a partir de pequenos pedaços de pedras coloridas colocadas
na parede. Como boa parte da arquitetura antiga, também a bizantina caracterizava-se pelas obras de cunho religioso, e a Catedral de Santa Sofia tornou-se o maior símbolo desse estilo arquitetônico. Outros exemplos das primeiras obras bizantinas são a Basílica de São João e a Basílica do Santo Sérgio Baco. O edifício da Catedral de Santa Sofia é resultado da união dos vários estilos das grandes construções romanas. A estrutura se assemelha a uma basílica romana com uma forma retangular. Além da dimensão, o seu grandioso domo central, que é aqui pela primeira vez utilizado, torna-se um dos mais impressionantes e atrativos e fica como símbolo maior da arquitetura bizantina. 4 arcos formam um quadrado que sustenta pendentes de abóbadas esféricas que, por sua vez, apoiam o imenso domo. A base deste domo é vazada por 40 janelas em arco que permitem a entrada da luz, dando leveza à estrutura e oferecendo a ilusão de um halo celestial. Mas vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o mosaico. Ele merece uma atenção um pouco mais especial. Como nós já falamos, o mosaico consiste na colocação lado a lado de pequenos pedaços de diferentes colorações sobre uma superfície de gesso ou argamassa. Essas pedras são colocadas de acordo com um desenho pré-determinado. A seguir, a superfície recebe uma solução de cal, areia e óleo que preenche os espaços vazios, aderindo melhor os pedaços de pedra. Como resultado, obtém-se uma obra semelhante à pintura. Os mosaicos tiveram diferentes utilizações no decorrer da história, mas foi com os bizantinos que ele atingiu sua mais perfeita realização. Devido suas figuras rígidas e à pompa da arte de Bizâncio, o mosaico se tornou a forma de expressão artística preferida pelos ocidentais romanos. Nossa, professora, muita falta do que fazer. Por que em vez de ir lá e fazer, pintar tudo, eles ficavam quadradinho, 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 pinta em cima, pinta em cima. Porque era mais bonito, galera, e eles tinham tempo de sobra, certo? Então, assim, as paredes e as abóbadas da igreja, recobertas de mosaico de cores intensas e de materiais que refletem o dourado, conferem uma suntuosidade ao interior dos templos, que nenhuma época teve a capacidade de reproduzir igual. O mosaico é a expressão máxima que podemos ver da arte bizantina. Ele não servia apenas para decorar as paredes e as abóbadas, mas sim também servia como fonte de instrução e guia espiritual para os fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Plasticamente, o mosaico bizantino não se assemelha ao mosaico romano, pois eles são confeccionados com técnicas diferentes e seguem convenções que regem também os afrescos. Neles, por exemplo, as pessoas são representadas de frente e verticalizadas para criar uma certa espiritualidade. A perspectiva e o volume são ignorados e o dourado é bastante utilizado, devido à sua associação a um dos maiores bens materiais existentes, o ouro. Eu disse o quê? Ouro! No interior das igrejas nós tínhamos ouro. Número 2. Dá um pause. E agora, meus amores, eu coloquei um pouquinho mais de ouro nesta vez, vamos falar sobre o próximo item, que é a pintura. Jornal das Sons informa. Após a morte e a ressurreição de Cristo, a fé nova espalhou-se rapidamente durante todo o mundo romano e o Oriente Médio. As histórias dos apóstolos e das testemunhas que tinham conhecido Cristo davam descrições da sua aparência. Em algum ponto, as pessoas começaram a criar e distribuir pinturas de Cristo. Estas incluindo também seus discípulos e os mártires da fé cristã. Agora com vocês a nossa repórter, professora Isaura. Bom, havia também umas pinturas muito antigas de Pedro e de Paulo. Entretanto, a igreja ficou um tanto dividida sobre as imagens de Cristo. Um sínodo espanhol local, em 305, decretou que essas pinturas fossem
proibidas. Entretanto, o número dos exemplos das pinturas da Natividade, das alegorias dos pastores, da Anunciação ao redor de 250, mostra como as pinturas cristãs se tinham tomado conhecidas. O crescimento das imagens era simultâneo com o desenvolvimento da doutrina da encarnação de Cristo. Podemos razoavelmente supor que estas pinturas de Cristo e de seus santos eram, no começo, vistas simplesmente como representações realísticas das pessoas, tal como ocasionalmente vemos fotografias hoje em dia. Muito rapidamente, determinadas características de Cristo e dos santos foram estabelecidas como modelo para descrições futuras. 2 bons exemplos são as figuras de Pedro e Paulo. Pedro, o apóstolo, por exemplo, é mostrado ligeiramente calvo, com cabelos anelados, cinzentos e uma barba. Já Paulo é mostrado mais calvo, na parte dianteira com cabelos castanhos retos, com barba, pescoço mais grosso e às vezes com um pouco de barriga. Essas imagens tiveram origem mais precisamente em Roma, onde as pessoas conheciam os 2 apóstolos e suas respectivas aparências físicas. Para falar dessas imagens, precisamos entender que eram chamadas de ícones. Uma pintura em painel com imagens de Cristo, da Virgem Maria e de outros santos. São obras consideradas sagradas pelos cristãos orientais. As representações das virgens bizantinas se encontram não apenas em pinturas e mosaicos, mas também e principalmente nos chamados ícones devocionais. Esta aqui apresenta um manto sobre sua cabeça e os braços estendidos para cima, indicando sua missão de intercessor e suplicante. Esta outra representa Maria, como a toda santa. Nesta representação, Maria e o menino Jesus ostentam coroas, e ele aponta em direção a Maria, indicando a sua santidade. Esta outra, representada junto com Jesus menino, que tem em suas mãos um pergaminho ou livro da lei. Esta imagem, sozinha de pé, representa Maria, enquanto a condutora de alma. Ela significa aquela que indica o caminho. Tem um dos pés à frente, como se indicasse o movimento da caminhada. É interessante a transferência de função entre as figuras da religiosidade cristã e a de outras religiões consideradas pagãs, pois essa função de condutor de almas é atribuída na mitologia grega à figura de Hermes, deus dos viajantes e comerciantes, representado com um cajado simbolizando a caminhada. Hermes é também conhecido como deus de ligeiros pés, pois ostenta asas neles. Representada com um trono de sabedoria e tendo Jesus menino sentado em suas pernas, a Virgem o aponta como o caminho da salvação. Aqui, mais uma vez, temos a adoção de uma representação presente na mitologia pagã. Dessa vez, há uma apropriação da mitologia egípcia, em que Ísis é assim também representada. O colo de Ísis é o trono simbólico onde o faraó se assenta. Este representa a Virgem com o menino Jesus nos braços, encostado em seu rosto, sendo que ela o acaricia. É também conhecida como Madonna Amorosa, ou do Doce Amor, pois a imagem representa uma cena bastante terna entre a mãe e o seu filho. E esta última representa a Virgem amamentando o menino Jesus. Agora, foca aqui, por favor. Aqui, presta atenção. Muito bem. No início da era cristã, havia 2 imagens de Cristo que foram mais ou menos estandartizadas. Uma era de um jovem, idealizada e limpa, o tipo raspado do herói. A segunda era a imagem que nos é tão familiar. Um homem com seus 20 ou 30 anos, cabelos longos, amarrados para trás, barba lisa, testa alta, nariz longo e vestido com um manto solto comprido. Durante o século 9 e 12, surge a figura do Cristo Pantocrator, o Todo-Poderoso, com uma das mãos abençoando e a outra segurando o livro que diz
Eu sou a luz do mundo. Estas imagens eram colocadas em lugares visíveis por toda a cidade. Representavam a presença do imperador e de seu imenso poderio. O incenso e o sacrifício eram oferecidos frequentemente a estas imagens, para provar a devoção de uma cidade a Roma ou à família imperial. As pessoas que queriam dar uma mostra de sua lealdade faziam o mesmo em suas próprias casas. Todavia, poucas pessoas acreditavam realmente que o imperador era um deus. O fato de os cristãos se recusarem a oferecer o incenso ou o sacrifício era visto como um ato de traição. E aí, meus amores, muitos cristãos preferiam morrer do que adorar a imagem do imperador. Não se sabe exatamente quando as pinturas de Cristo começaram a fazer parte em muitos dos atributos da realeza, mas, em alguns casos, as vestes de Cristo foram transformadas nas cores reais, de azul e o roxo imperial, quando se sentou no esplêndido trono. Em torno de sua cabeça brilhou um halo dourado com os raios que mostram os braços na cruz. Os halos vieram da Pérsia e por muito tempo foram considerados como um símbolo da divindade ou da santidade. O manto foi pintado em púrpura imperial, cuja cor era reservada apenas aos imperadores. Agora, quando surgiu o Império Romano no Ocidente, Constantinopla não era muito rica em termos de arte. Assim, teve que construir seu próprio estilo, baseado no que já existia. E o que existia a arte imperial romana. Não esquecendo que o Bizâncio toma nesse ponto o papel de Roma do Oriente. O estilo helenístico e a arte da Ásia Menor. Junta tudo e é o que a gente tem. Porém, com o tempo, Bizâncio foi tomando suas próprias características. Alguns estilos foram sumindo, como o naturalismo, ao mesmo tempo em que outros foram se fortificando, como voltado para a política e a religião. A razão disso é que a arte bizantina floresceu na época de Justiniano, época em que houve um grande processo de mudanças políticas, ideológicas e culturais. Professora, relacionada à política de novo? Sim, meus amores, infelizmente, durante toda a construção, durante toda a transitoriedade do período de história da arte, nós vamos ver que a política, a cultura e a arte estão extremamente ligadas. Alguns historiadores se referem à arte antes do movimento iconoclasta como uma arte romana oriental. Infelizmente, não temos muitos exemplares de pinturas murais e de mosaicos produzidos antes do movimento iconoclasta, movimento fortemente político. Os poucos que restam são um conjunto de mosaicos do pavimento de um pátio do Palácio Imperial, cerca dos séculos V e VI, com cenas de pastores, de caça, lutas entre animais e crianças brincando, e tudo isso sobre um fundo branco. Seu naturalismo e vivacidade chega a dar um tom de profanidade a esta arte, que era voltada principalmente para o imperador. Não deixa de ser estranho que perante essa arte, as primeiras decorações de algumas igrejas não tenham ícones, como é o exemplo da própria igreja de Santa Sofia. Tirando uma grande cruz na cúpula, os outros mosaicos são apenas decorativos, ou dos santos apóstolos que não utilizaram, em princípio, a figura humana. Desaparecida a produção de Constantinopla após a Guerra Greco-Turca no início da década de 20, onde foram destruídos os mosaicos da igreja da dominação da Niceia, sobraram poucos exemplos da decoração mural pré-iconoclasta. Exemplos como a igreja de São Jorge, do início do século V, com seus mosaicos de fundo clássico e o contraste com a plenitude, esquematismo e frontalidade dos mosaicos dos pilares da igreja de São Demétrio, do século VII, podem nos dar uma ideia da evolução do mosaico bizantino nesta época. Nesta fase, a pintura de ícones alcançou seu apogeu, ao mesmo tempo em que chegava ao auge a veneração à Virgem, aos santos ou mártires.
Os ícones eram usados tanto em cultos públicos quanto privados. Esses desenhos eram feitos com tinta diluída na cera, ou seja, a encáustica sobre a madeira. Atualmente, a encáustica é feita para proteger mármores, por exemplo. Esses desenhos procedem do século 6 e 7, embora já existissem muito antes, e vêm do Egito e do Monte Sinai. A semelhança que apresentam com os retratos de defuntos de El Fayum, citados no trabalho sobre arte romana, detona alguns que os primeiros ícones cristãos tenham vindo do Egito. Embora tenhamos que lembrar que o estilo da pintura de El Fayum estava espalhado por todo o Império Romano. Foram os exageros no culto às imagens e principalmente questões políticas que deram origem a discussões teológicas aproximadamente no começo do século VIII. O imperador Leão III lançou um decreto que proibiu o uso de imagens nos templos. Os iconoclastas, ou destruidores de imagens, como eram conhecidos os que condenavam o uso de ícones nos cultos, promoveram perseguições às imagens nas igrejas, e com isso muitas imagens foram destruídas. Encontraram a resistência do Papa, que naquela época era Gregório III, e dos seus fiéis, que aliás também foram perseguidos. Não foram os rumos dessas batalhas que estão em questão, mas, para dar uma ideia de sua intensidade, os iconoclastas chegaram a pôr em dúvida o próprio culto à Virgem e aos santos, mesmo sem imagens. Os adeptos do culto aos ícones, por sua vez, rejeitaram o césaropapismo, afirmando a independência da igreja para com o imperador. Isso batia de frente com o ideal do regime político de Bizâncio. Com um breve intervalo do triunfo da iconofilia, devido à imperatriz Irene, a iconoclastia prolongou-se até o ano 843, quando Teodora estabeleceu definitivamente o culto às imagens. Embora tenham perdurado até o século IX, a luta contra a adoração das imagens não foi além da eliminação das esculturas. Os ícones pintados acabaram por ser novamente aceitos. As decorações surgidas durante o período iconoclasta foram destruídas e substituídas. As igrejas se adornaram com motivos vegetais e animais e com cruzes. E, principalmente, a arte que glorificava o imperador tomou força. Um bom exemplo das decorações do período iconoclasta são os mosaicos da Mesquita de Damasco. O fim da controvérsia iconoclasta deu início à segunda idade do ouro na arte bizantina, que começou na reafirmação do Império Bizantino, sob o comando dos macedônios, depois dos ducas Comnenos e Ângelos, até que em 1024, quando os cruzados tomaram conta de Constantinopla, o Império do Oriente entrou em sua crise. Sob domínio macedônico, a política e a cultura do período de Justiniano foram as bases do governo, e Bizâncio recuperou seu desenvolvimento, perdido durante o movimento iconoclasta. Desenvolvimento esse baseado no seu passado cultural, tradições helenísticas, imperial romana e paleocristã. Essa volta às raízes aristocráticas e elitistas foi orientada pela corte, que voltava a ter poder sobre a arte, impondo um único estilo, embora ainda existisse uma arte de raiz popular encontrada em manuscritos ou afrescos, como da igreja de Capadócia, mas os produtos foram de baixa qualidade. Infelizmente, faltam-nos amostras da arte profana, que se desenvolveu na decoração dos palácios, só conhecida por referências. Sabe-se, por exemplo, que nos mosaicos do grande palácio de Constantinopla figuravam cenas mitológicas. O que caracterizou essa época foi a excepcional produção de manuscritos, alguns com o Códice de Nicandro, agora em Paris, ou a Cinegética de Oppiano, em Veneza. São de tema científico e copiam obras tardo-romanas, mas os mais abundantes são os de temas religiosos,
como o Códice de São Gregório Nacianceno, em Paris, e a topografia cristã dos Cosmas Indicopleustes, no Vaticano. O Renascimento macedônico acabaria por conduzir, nos finais do século X, a expressões intensas que duraram quase 2 séculos e que são típicas da cultura bizantina. Assim, encontramos figuras idealizadas e desmaterializadas predominando a frontalidade e a linearidade, a renúncia à ilusão de profundidade e a extrema redução dos elementos naturais ou arquitetônicos, tendendo a configurar cenas nas quais os personagens aparecem fora do espaço e do tempo, instalados no sobrenatural. A decoração das igrejas torna-se uniforme. A seleção dos temas perde variedade e sua distribuição no templo tenta reproduzir a ordem do universo cristão. Todo o sensual e mundano é deixado de lado nesta arte de finalidade didática e propagandística. Essas tendências da escola pictórica bizantina do século XI e XII se estenderam pela Rússia, Bulgária, Sérvia e Península Itálica. O último grande período da arte e da cultura de Bizâncio é o do chamado Renascimento Paleólogo. Bizâncio estava em seu território reduzido, sua economia desgastada e ainda perdia terreno para os turcos. No entanto, sobreviveu por mais 2 séculos, mantendo suas tradições vivas. O renascimento dos paleólogos apresenta diferenças significativas em relação ao do período anterior. Enquanto o renascimento, que teve lugar na dinastia macedônica, era de raiz aristocrática e artificial, o renascimento paleólogo responde às solicitações mais profundas de recuperação da herança cultural pátria. Além disso, começam a entrar com força influências ocidentais sobre a cultura bizantina. A ruptura com o código programático da Segunda Idade do Ouro, a evolução de concepções simbólicas para o estilo narrativo, o cultivo de novos e mais numerosos temas, nos quais já não se evita representar a dor das cenas da paixão, o micheiro ambiente de elementos cotidianos, os semblantes relaxados e a nova relação entre os personagens, um novo sentimento da organização do espaço e o interesse na representação diferencial e real dos elementos da paisagem ou os enquadramentos arquitetônicos, falam de um certo humanismo que separa radicalmente esta arte do transcendentalismo político-religioso das épocas passadas. No entanto, o conservadorismo da cultura bizantina faz com que os novos estilos e as novas invenções que traziam consigo se integrassem harmoniosamente nas suas linhas, essencialmente de desenvolvimento. A obra fundamental deste período é a decoração com mosaico da igreja da Cora, em Constantinopla, por volta de 1310 a 1320. Agora temos que tratar de uma outra questão. Que questão, professora? A simbologia das cores. As cores são produtos da composição da luz e têm na iconografia uma linguagem própria. São portadores de uma linguagem mística transcendente. Nos ícones, as cores são usadas pelos artistas para separar o céu de nossa experiência terrena. Aí está a beleza inefável que nos permite compreender a simbologia dos ícones. Os pintores não podem usar livremente as cores, nem dar tonalidades diversas, como tampouco podem obscurecê-las com sombras, pois devem seguir as cores que estão previamente determinadas. O segundo concílio de Nicéia estabeleceu que somente o aspecto técnico da obra depende do pintor. Todo o seu plano, sua disposição, depende dos santos padres. E é por isso que estabeleceram manuais, exatamente, manuais para a execução das obras pictóricas. Essa convenção também explica por que os padres consideravam os pintores apenas como trabalhadores manuais, sem nenhum gênio ou criatividade do intelecto. Em primeiro lugar, antes de falar sobre as cores das imagens, é necessário tratar da luz, pois ao contrário da pintura ocidental moderna e contemporânea, onde a luz vem de um lugar específico, na pintura bizantina são as figuras que estão imersas na luz. 3
Toma aqui você. A primeira cor é o... Círculo aqui, por favor. Dourado. O homem, desde suas origens, tem admirado a luz dourada do sol, presumindo que esta provinha da divindade, pois na natureza não é possível facilmente encontrar essa cor. Nos ícones, todos os fundos estão cobertos dessa cor, o que se consegue aplicando folhas de ouro que são polidas até alcançar o máximo brilho. Na iconografia bizantina representa a luz de Deus e por isso qualquer figura representada desta forma está repleta da luz divina. É presente nos mantos e túnicas, nas representações de Jesus, Maria e também as vestes de alguns arcanjos e santos, elaboradas em cor dourada para indicar a proximidade dos personagens em relação a Deus. Agora, deste lado aqui, círculo na tela, o branco. O branco não é propriamente uma cor, e sim a soma de todas as cores. O branco é a própria luz, é a cor da nova vida em um ícone retratando a ressurreição. A túnica de Cristo é dessa cor. Os primeiros cristãos, ao batizar-se, usavam vestiduras brancas como símbolo de seu novo nascimento, de uma nova vida transcendente. Deste lado aqui temos o preto. O negro é a contraparte do branco, pois indica a ausência total de luz, a ausência total de cor. O negro representa o nada, o caos, a morte, pois sem luz não há vida. Nos ícones, esta cor aparece nas figuras de condenados e demônios e em representações do juízo final, pois para eles a vida eterna se extinguiu. O vermelho. Essa cor foi amplamente utilizada pelos iconógrafos nos mantos e túnicas de Cristo e dos mártires. Simboliza o sangue de sacrifício, assim como também o amor, pois o amor é a causa principal do sacrifício. Ao contrário do branco, que significa o intangível, o vermelho é a cor que representa o humano, relacionada, portanto, à plenitude da vida terrena. Na iconografia, Jesus veste uma túnica vermelha, pois é o Filho do Homem, preparado para o sacrifício. O púrpura. Esse corante extraído de um crustáceo do Mar Vermelho era utilizado para atingir as mais finas sedas, a partir do Código Justiniano. Seu uso ficou reservado ao imperador, seus familiares mais próximos, os augustos, para alguns outros reis. Portanto, nos ícones, essa cor se fez representativa do poder imperial. É utilizado unicamente nos mantos e túnicas do Pantocrator e da Virgem ou Theotokos, representando que Cristo, e por extensão sua mãe, detém o poder divino. Como Cristo é também o sumo sacerdote da igreja, simboliza também o sacerdócio. O azul. Todas as antigas culturas fizeram do azul uma cor relacionada com a divindade. Os egípcios a ligaram à verdade, portanto, com os deuses. Nas paredes de suas tumbas e templos pode-se observar pinturas de sacerdotes nessa cor. A máscara funerária de Tutankhamon está decorada com franja de lápis lazuli, para que assim fosse identificado como um dos deuses. É natural que em Bizâncio fosse estabelecido como a cor própria de Deus e das pessoas para as quais transmite sua santidade. Michael Kennott, em sua obra O Ícone, declara: o azul oferece uma transparência que se verifica através da água, do ar e do cristal. O olhar penetra até o infinito e chega a Deus. O verde. O verde é a cor resultante da combinação do azul e do amarelo. O verde é a cor da natureza, a cor da vida sobre a terra, do renascimento e da chegada da primavera. A iconografia lhe outorga um significado de renovação espiritual. Nos ícones, há vários exemplos de sua utilização. As túnicas e mantos dos profetas, a túnica de São João Batista e etc.
pois foram eles que anunciaram a vinda de Cristo. O marrom. Essa cor é também produto da combinação de vários outros, como o vermelho, o azul, o branco e o negro. É a cor da terra. Portanto, na iconografia, essa cor aparece no rosto de diversas figuras para recordar que vieste do pó e ao pó retornarás. Significa também humanidade, pois esta palavra vem do latim humus, que significa terra. É por esse motivo que o hábito dos monges tem essa cor. Dourado, branco, negro, vermelho, púrpura, azul, verde e marrom são as únicas cores que podem ser usadas na pintura dos ícones. O uso de outras combinações de cores estava fora de toda a regra iconográfica, pois não contém nenhuma simbologia. A partir da Grécia clássica, a arte ocidental pretendeu exaltar a beleza da figura humana. Na Atenas de Péricles, para a elaboração das obras de escultura, eram escolhidos os modelos que eram arquétipos da beleza e perfeição anatômicas, para, dessa forma, estabelecer as proporções perfeitas para cada parte do corpo humano. O Renascimento retomaria depois as ideias da estética grega. A pintura de tradição bizantina difere radicalmente desse conceito que se baseia na beleza física. Nos ícones, a figura humana apresenta uma carência total do realismo, pretendendo, antes de tudo, transmitir uma mensagem espiritual através dessa pintura, posto que a beleza interior tem primazia sobre a estética, pois o ícone pretende somente cumprir com a sua função evangélica. A cabeça humana. Na cabeça, os ícones não mantêm nenhuma proporção com o resto do corpo, pois nela reside a inteligência e a sabedoria. Assim, é a receptora das luzes de Deus. A cabeça feminina sempre é representada coberta por um manto ou algum outro toucador, ocultando completamente os cabelos. Em ícones do Menino Jesus e de alguns santos, como São Nicolas e São Basílio, suas cabeças são representadas em tamanho muito maior em relação ao corpo, significando serem detentores de uma inteligência superior inspirados pelo Espírito Santo. As cabeças de Cristo, da Virgem, anjos e santos se encontram sempre rodeadas de um nimbo, uma auréola geralmente dourada que representa a luz de Deus. O rosto. O rosto das imagens é o centro espiritual do ícone. Estes rostos são representados quase sempre frontalmente, pois a frontalidade significa presença e dessa maneira tem um contato direto em relação a quem observa. Se encontraram sempre em atitude de oração, já que seu pensamento está posto no Altíssimo e parecem igualmente estar interrogando permanentemente quem se aproxima. Algumas vezes, o rosto se encontra em uma posição de 3/4. Quer dizer que se dirige até o centro do motivo principal do ícone. Entretanto, sua vista permanece voltada para a frente. Este é o caso de alguns ícones representando a Virgem, cuja cabeça está direcionada para o Menino Jesus, mas seu olhar está voltado àqueles que o observam. Outro ícone com essas características é São Lucas em seu estúdio de pintor. Sua cabeça está voltada para seu trabalho, mas seu olhar está direcionado à frente. Essas disposições foram expressamente fixadas pelo Manual Hermínio, que atualmente se encontra resguardado em algum monastério de Monte Athos. Alguns rostos são representados de perfil, e sua explicação iconográfica seria a de que os personagens representados não alcançaram a santidade. Um exemplo disso é o chamado ícone da Natividade, em que os rostos dos pastores adotam essa posição. A iconografia rechaça terminantemente pintar-se a parte posterior do rosto, isto é, a nuca.
Na Grécia clássica, chamavam os escravos de aprosopos, que significa os sem rosto. Em um ícone de São João Batista, se pode ver sua cabeça arrancada do próprio corpo, mas seu rosto é perfeitamente visível. Esta simbologia se baseia em um versículo do Evangelho de São Lucas que diz: aquele que pôr a mão no arado e olhar para trás não é digno do reino de Deus. Muito se falou acerca da repetição dos modelos de rostos dos ícones, que têm quase o mesmo feitio. A explicação para isso se dá sem nenhum demérito, pois significa que uma vez que o homem passa a ser o homem novo, de que fala São Paulo, e que recebeu a graça divina para os olhos de Deus, não existe diferença alguma entre seus filhos. Os olhos. Os olhos das figuras que aparecem nos ícones são extremamente grandes e se encontram marcados por sobrancelhas muito arqueadas. Comparando-os com o tamanho da cabeça, estão completamente fora de proporção, rompendo as medidas antropométricas, assim como também as medidas acadêmicas estabelecidas pela arte ocidental. Os olhos, como todos os órgãos sensoriais do rosto, levam implícito um símbolo baseado no texto evangélico de São Lucas, que textualmente diz: meus olhos hão visto tua salvação. Esses olhos parecem sempre estar imóveis. Entretanto, não somente vigiam e interrogam, como penetram até o mais profundo da alma do espectador. Sabe quando você entra num lugar que você olha, mano, aquela escultura tá me seguindo? É isso. Aonde você tá, não importa de onde você olhe, aqueles olhos estarão com você. Os iconógrafos, ao pintá-los dessa forma, pretendiam revelar a verdade, pois nesses olhos de tamanho descomunal seguem ao pé da letra o indicado pelo Evangelho. Teu olho é uma lâmpada. Se teu olho é luz, tudo em ti será luz. Porém, se teus olhos forem trevas, que grandes trevas serão. O nariz, órgão olfativo e início das vias respiratórias, e nos ícones se apresenta de forma muito estreita e comprida, quase como um filamento que une os olhos à boca. É pintado dessa maneira para impedir o acesso às fragrâncias do mundo material e captar apenas o odor do sagrado, servindo de condutor ao hálito do espírito que deve inundar todo o ser do personagem representado no ícone. A boca. Alguns filósofos gregos afirmam que a boca é a parte mais sensual do corpo. Nela habitam os sentidos do gosto, que permitem saborear os mais sofisticados manjares e evitar os que causam mal-estar. Dela brotam as palavras que louvam ou insultam. Com ela se dá uma das carícias mais apreciadas pelo ser humano: o beijo. Os iconógrafos a anulam como órgão sensorial, pintando-a na extremamente fina, quase como uma linha, com dois pequenos triângulos que simulam os lábios. Permanecerá invariavelmente fechada, porque a verdadeira oração se faz em silêncio. Zacarias, no Antigo Testamento, expressa: que todo se cale ante Javé. Em um ícone russo, conhecido como São João em silêncio, aparece o apóstolo com os dedos de uma das mãos sobre a boca. Com a outra, segura um livro do Evangelho, enquanto um anjo lhe comunica ao ouvido que, ainda que seus lábios permaneçam fechados, uma mensagem. Toda essa complicada simbologia explica a frase de Zacarias. Agora, as orelhas. Dela há quem diga que são a única parte do corpo que não cessa de crescer. Na figura dos ícones, são representadas de diferentes maneiras,
extraordinariamente grandes, particularmente nas imagens de alguns santos, para indicar que estão atentos a escutar o chamado divino. Na maioria dos casos, são quase invisíveis, pois o lóbulo ou está coberto pelo manto ou pelo cabelo. Dessa maneira, a imagem permanece alheia aos ruídos do mundo e somente atende à sua voz interior. O queixo. Há quem goste de queixos quadrados, que mostram força, virilidade. E aqui, o queixo se apresenta forte e enérgico, mesmo nas figuras femininas. Nas masculinas, apresenta ainda invariavelmente uma grande barba. Busca, assim, expressar a força interior do espírito. O colo é a união da cabeça com o resto do corpo. A iconografia o representa muito alargado, pois é o meio pelo qual o corpo recebe o alento vivificador do espírito. Então, pessoal, o que seria da cabeça e do tronco sem o colo? Para aquelas pessoas esquecidas, há quem diga: não perde a cabeça porque está grudada. Está grudada por causa do colo. O corpo humano. Nos ícones, todos os corpos são representados altos e longilíneos, desprovidos de todo o volume, o que é proporcionado pela ampla roupagem que oculta qualquer aparência sexual. A magreza do corpo indica a superioridade do espírito sobre a carne, uma vez que acentua a renúncia das coisas materiais e de todos os assuntos terrenos. Uma das críticas mais comuns a este estilo pictográfico é a imobilidade das imagens, o que detona ignorância sobre os princípios que regem a arte iconográfica bizantina, pois a ausência de movimentos que detonem alguma simbologia. A Adia Irene quer dizer a santa paz. Os movimentos bruscos expressam, ao contrário, o estado pecaminoso do homem. Nenhuma sombra é projetada sobre esses corpos hieráticos, tão somente porque o ícone está imerso na luz, sinal de que, para Deus, não há sombras nem lugares ocultos. Braços e mãos. Os braços geralmente aparecem cobertos por manto, a túnica ou as vestiduras litúrgicas, até a altura das mãos. Somente no ícone da Natividade da Virgem aparecem duas figuras femininas com os braços descobertos e sem nenhum manto sobre os cabelos, indicando que essas mulheres estão a serviço da figura principal do ícone. Da manga do manto surgem as mãos. Dependendo da posição destas ou de seus dedos, será o seu significado. Os dedos sempre serão sumamente compridos e finos, pois simulam ser os cabos condutores da energia espiritual. Neles também está o poder, pois com o dedo indicador assinalamos, apontamos e ordenamos. No ícone da Virgem da Paixão, ou Virgem do Perpétuo Socorro, como é conhecida no Ocidente, os dedos de sua mão esquerda aparecem juntos, apontando para o menino. Essa mão alongada representa um caminho, pois indica o menino Jesus, manifestando dessa maneira as palavras do Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De sua mão direita, apenas se observam 4 dedos que estão colocados com a sua ponta para cima, como se também indicassem o menino. O anterior indica o que está escrito nos 4 evangelhos, que é a sua palavra. Em outros ícones de Teotocos, podem-se ver os mesmos símbolos. Agora, atenção aqui comigo, quando as mãos aparecem mostrando as suas palmas, simboliza uma súplica, uma oração. Quando o mendigo nos solicita ajuda, ele sempre o faz mostrando a palma de sua mão. No ícone de Dezes, ou súplica, aparecem tanto a Virgem como São João Batista com suas mãos nessa posição. As mãos do Pantocrator são as mais expressivas. A paisagem
figura, paisagem, figura, fundo, fundo, paisagem. Nas pinturas da tradição bizantina, o campo e as montanhas são reduzidos a simples decorações, localizadas em um campo secundário e não estão sujeitas a nenhuma proporção em relação às imagens centrais. As montanhas, quase sempre desprovidas de vegetação, possuem uma acumulação desordenada de rochas que desafiam a lei da gravidade. As árvores e arbustos são pequenos e de escassa folhagem. As casas e edifícios não mantêm nenhuma escala com o resto da pintura, e suas portas e janelas estão localizadas de forma desordenada. Os interiores, bem lá no fundo, geralmente são apresentados como se fossem feitos por cortinados decorados com diversos desenhos. Todos os anteriores simbolizam que as coisas terrenas não têm nenhuma ordem ou organização e que, portanto, perecerão. Em todos os ícones, todos, tá? Em todos os ícones, sem exceção, todos é todos. Os nomes dos personagens aparecem escritos em caracteres gregos ou cirílicos, segundo o seu lugar de procedência, sobre o fundo dourado e nas costas da imagem, o que pode muito bem ser a adoção pelos primeiros cristãos de um costume muito comum entre os romanos. De acordo com a iconografia, o nome ativa a presença do personagem e lhe confere um significado sagrado. A imagem de Cristo sempre estará acompanhada pelas letras ICXC, que é a abreviatura de seu nome. O nimbo do Pantocrator inclui ainda as letras gregas O, W e N, que são as iniciais da frase Eu sou o que sou. Quando se trata da figura da Virgem, se colocam as letras M, P, O e Y, a abreviatura de Mãe de Deus. Como podemos perceber, os ícones deixaram de ser uma obra meramente pictórica para converter-se em um objeto litúrgico, pois seu significado está muito além do que o olhar pode perceber à primeira vista. Sua profunda simbologia está sustentada por textos tomados das Sagradas Escrituras, que os iconógrafos interpretavam ao pé da letra, seguindo os manuais canônicos. Agora vamos falar sobre escultura. Escultura, 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 escultura. A escultura bizantina não se separou do modelo naturalista da Grécia, e ainda que a igreja não estivesse muito de acordo com a representação estatuária, não obstante, essa foi a disciplina artística em que melhor se desenvolveu o culto à imagem do imperador. Também tiveram grande importância os relevos, nos quais os soberanos imortalizaram a história de suas vitórias. Das poucas peças conservadas, se deduz que, apesar de seu aspecto clássico, a representação ideal superou a real, dando-se preferência à postura frontal, mais solene. Não menos importante foi a escultura em marfim. As peças mais correntes eram os chamados dípticos, consulares, de uma qualidade e maestria incomparáveis, que, à guisa da comunicação, os funcionários enviaram os demais altos dignatários para informar sua nomeação. Este modelo mais tarde adaptou-se ao culto religioso, em forma de pequeno altar portátil. Quanto à ourivesaria, proliferaram os trabalhos em ouro e prata, com incrustações de pedras preciosas. Porém, poucos exemplares chegaram até nossos dias. Tinha características como a rigidez, a uniformidade, a presença de folhagens estilizadas, contava com linhas geométricas bem demarcadas e a ausência de naturalidade. Um material muito usado era o marfim. Então, meus amores, podemos concluir que os bizantinos desenvolveram um estilo de arte e arquitetura religiosa que influenciou todas as nações com quem entraram em contato. Na Itália, que constituiu parte do Império Oriental até o século VII, construíram igrejas em Roma, Milão, Ravenna, Nápoles e
praticamente uma cidade inteira em Veneza. Os búlgaros e sérvios copiaram cuidadosamente conhecidas igrejas e palácios bizantinos, e os russos planejaram cidades importantes, tomando como modelo a cidade de Constantinopla. Os persas respeitavam tanto o gosto bizantino que um de seus soberanos demoliu seu novo palácio quando um enviado do imperador comentou a respeito do edifício. A parte superior serve para os pássaros e a inferior para os ratos. Tá vendo, né? Mandou demolir lá o castelo só por causa do fofoqueirinho. Dá até desgosto. Gente, não seja X9. Tá vendo que dá? Se demolem, se destroem até palácios por causa da fofoca. O Império Romano do Oriente é romano apenas o nome na ideologia imperialista. Sua língua, porém, é grega e sua arte fortemente oriental. Após a conquista dos cruzados, no início do século XIII, Constantinopla foi devastada, caindo sob dominação latina. Sua produção artística, cuja grandiosidade constituíra um reflexo das glórias passadas, declinou rapidamente. Os imperadores latinos, ocupados com as guerras, não patrocinaram mais a arte, e a pobreza do império não permitia mais a aquisição dos ricos materiais que eram empregados anteriormente pelos artistas. Os mosaicos tornaram-se caros demais, e os afrescos os substituíram na decoração mural. Os grandes mestres bizantinos dispersaram-se, e o trabalho de suas escolas foi interrompido. O Império Bizantino caminhava para seu fim, quando foi invadido pelos turcos otomanos em 1453. E assim, meus amores, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula!